Efésios capítulo 4, de 1 a 6, continuando as exposições que têm sido feitas no livro de Efésios. Hoje nós iremos de 1 a 6. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aqui a palavra. Vamos orar, irmãos? Senhor, louvamos-te por tua palavra, que fala conosco, e pedimos, Senhor, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que compreendamos as maravilhas da tua lei. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você já foi fã de alguma coisa? Já gostou muito ou gosta muito de algo, a ponto de gastar tempo conhecendo isso, vendo vídeo no YouTube sobre esse assunto, estudando sobre isso, gastando tempo e até lendo, pesquisando, dedicando tempo a que pessoas conheçam isso, porque você acha que é uma coisa boa, traz alegria, que agrada. Usar a palavra fã soa um pouco forte, irmãos, mas eu digo não no sentido de ser fanático, mas de realmente se identificar com algo, gostar de alguma coisa e gostar de fazer aquilo, de assistir aquilo. Um exemplo para isso são os esportes. Quem gosta de futebol, por exemplo, acaba gastando algum tempo da semana assistindo pelo menos o jogo do time e pesquisando sobre a tabela, vendo quais serão os próximos jogos, onde que o time está na tabela. Às vezes a gente tenta fingir que não, mas tem que acompanhar. Ou não apenas futebol, mas acompanhando data de playoff da NBA, o Super Bowl, a final da Champions, o Brasileirão. A gente assiste aqueles programas que passam na hora do almoço só para passar raiva e ver tudo aquilo, ficar bravo e fala que não vai mais assistir, chega na outra semana, no dia depois do campeonato, a gente vai lá e assiste. E é claro, irmãos, que para quem não gosta, é um pouco difícil explicar o motivo pelo qual você gosta de determinada coisa. Difícil explicar porque que você gasta tempo naquilo, porque a pessoa não costuma entender. E isso acontece com praticamente tudo. Eu falei de esportes, mas tem muita gente que ama carro, por exemplo. Sabe, talvez você conheça alguém que seja fascinado por carro e é a pessoa que você consulta quando quer comprar um carro ou vender, ou só pesquisar mesmo sobre o carro, e aí a pessoa sabe a diferença do modelo LX para o ELX, para o ELX ABC, e você nunca sabe o porquê, mas a pessoa conhece, ou consulta porque a pessoa sabe mais do que o próprio engenheiro que fez o carro. Não, esse carro aqui faz curva meio mal para a esquerda, mas você abre a janela, dá um tapa no volante que resolve tudo, está tudo certo. Recentemente eu fui para Cunha com a minha esposa e a família, e lá tinha uma exposição de Fusca. E a gente chegou e um monte de Fusca, centenas de Fuscas, e o pessoal com camiseta do Fusca, com a foto do Fusca, e eu olhava assim, né, Fusca preto, Fusca vermelho, e o pessoal, não, a calota, a pintura, e eu, Fusca azul. E isso é o que eu sabia, mas para quem estava ali parecia que era a coisa mais incrível do mundo. E a questão é que a gente tem gosto particular. Isso faz a gente atrair pessoas que gostam da mesma coisa. Quem ama futebol gosta de estar com pessoas que gostam de futebol, compartilham do mesmo gosto. Quem gosta de dorama, gosta de ter uma amiga que também vê dorama e vê qual que é o mais visto lá no Viki. Quem gosta de teologia, de tecnologia, sempre quer o próximo celular, o próximo iPhone, e explica a diferença das 15 câmeras, por que são melhor do que 14, e fica nessa conversa. A verdade é que todos nós acabamos nos reunindo em grupos, com interesses comuns, com pessoas que acabam gostando de coisas parecidas, convivendo com elas e assumindo algumas identidades de grupo. Isso é tão forte que a gente nem percebe, e quando menos se dá conta, você é caracterizado por um nome, que junta um monte de gente, e você é, de repente, o roqueiro, o corintiano, o motoqueiro, e você fica caracterizado com esse nome de grupo.
E a gente amplia isso, irmãos, e todos nós, de alguma maneira, participamos de algum grupo. Você, se nasceu em São Paulo, é o paulista, no Brasil, é o brasileiro. E é claro que você não concorda com os 220 ou 230 milhões de brasileiros. Você pode nem conhecer grande parte deles, eu acho que não conhece. Mas se o país entrar em guerra, você vai precisar, junto de todos eles, se unir em um ideal comum de proteger o país, de lutar junto na guerra. Porque, queiramos ou não, nós somos definidos pelos grupos que a gente participa e, em algumas ocasiões, as pequenas diferenças que nós temos se tornam tão pequenas que desaparecem por causa do grupo que a gente está. Acontece, irmãos, que aquilo que nos une é maior do que certas diferenças que nós temos, dependendo da situação. E é por isso que essa união, às vezes, vem à tona tão forte que a gente esquece a diferença e abraça no estádio uma pessoa que a gente nunca viu na vida, comemora um gol. A gente fica conversando por muito tempo sobre a pintura do carro, ou fica fazendo teorias sobre o anime que a gente gosta com outras pessoas. Tudo porque a gente se identifica e assume essa identidade, por causa de algo maior. No texto que nós lemos, irmãos, Paulo mostra que nós, a Igreja de Cristo, deveríamos viver de maneira digna da nossa vocação, fazendo de tudo para preservar a unidade. E o apóstolo aqui nos mostra que o Senhor é um e tem apenas um povo que professa uma só fé. Esse povo foi chamado por ele e só vive de maneira digna quando é um e preserva a unidade, porque existe algo maior que une esse povo, algo maior que nos une. E o que Paulo ensina é que a igreja é espiritualmente uma, por isso também precisa ser visivelmente uma. Tudo isso só é possível porque a gente tem o mesmo interesse em comum, a mesma fé, o mesmo Senhor. Por isso, irmãos, o assunto da mensagem de hoje é: os crentes só andam de maneira digna do seu chamado quando preservam a unidade, e isso só é possível por meio da fé que o Senhor nos deu. Os crentes só andam de maneira digna do seu chamado quando preservam a unidade, e isso só é possível por meio da fé que o Senhor nos deu. E esse assunto vai ser visto em 2 pontos, que são os 2 pontos do texto. O primeiro deles vai de 1 a 3, e nos diz que a nossa vocação nos faz preservar a unidade. Dá uma olhadinha aí nos versos 1 a 3. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós entramos aqui na segunda parte da carta aos Efésios. Grande parte dos comentaristas concorda com isso, que essa carta tem 2 divisões, o reverendo Luiz mencionou isso várias vezes já. Do capítulo 1 a 3, nós temos a parte doutrinária, que trata das nossas riquezas em Cristo. Do capítulo 4 a 6, nós temos as nossas responsabilidades em Cristo, a parte prática da carta. E nós temos aqui, irmãos, uma exortação do apóstolo Paulo. Na tradução que a gente usa, QNA, o verbo aí está como peço, né, no começo. Mas o verbo aí que está no grego é exorto, é uma exortação, um chamado a obedecer o que ele está falando. Isso acontece porque Paulo está começando a aplicar tudo o que ele ensinou na vida dos efésios, na vida da igreja. Bom, você já viu esse tipo de coisa acontecer. Aqui na igreja, quando o pastor vai pregar, ele passa um longo tempo explicando o texto, o contexto, o que eu estou fazendo agora, mas chega um momento que você olha para tudo isso e fala, tá bom, e como que eu coloco isso na minha vida? O que isso muda na minha vida? E aí ele vai e aplica o texto. E pega essa verdade e fala, você precisa fazer isso. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Veja só, no capítulo 2, Paulo falou da salvação pela graça. Ele disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que Deus nos deu vida com Cristo e nos ressuscitou com Ele e nos fez nos assentarmos nas regiões celestiais em Cristo. Além disso, ele explicou que as diferenças que havia entre raças, judeus e gentios, caiu por terra. Deus desfez isso. Ele falou que de 2 povos, Deus fez um só e derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Deus acabou com isso.
E por causa dessa união que Deus fez por meio do Evangelho do qual Paulo era ministro, no capítulo 3 ele fala que se colocava de joelhos diante de Deus e pedia para que, segundo a riqueza da glória do Senhor, ele concedesse aos efésios que fossem fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, no íntimo de cada um. Depois de explicar tudo isso, irmãos, com a igreja aprendendo, entendendo, Paulo, que maravilhoso. Deus fez tudo isso é incrível, isso é demais. Aí Paulo faz a aplicação. Vocês acharam demais, isso é lindo, isso é incrível, né? Como que vocês então aplicam isso na vida? E a resposta é: sejam unidos. É a primeira resposta que Paulo apresenta na exortação e nas aplicações que começam no capítulo 4. Perceba, a prática imediata da doutrina que Paulo ensinou é que o povo de Deus viva em unidade. E isso é curioso, irmãos, porque a primeira aplicação, a primeira ênfase aqui podia ser algo individual. Nós temos outras cartas de Paulo, na qual ele fala que os crentes devem ser santos, bons cidadãos, devem ser bons trabalhadores, devem amar sua família. Ele podia fazer alguma aplicação individual e depois ir para a igreja toda, mas não. A primeira que ele faz é manter a harmonia e a unidade da igreja. E ele diz que só vive dignamente o Evangelho quem tem harmonia com o povo de Deus, pertence a esse povo e é um com esse povo. Não tem opção. E o triste é que, em muitas ocasiões, o testemunho da igreja, como corpo de Cristo, não é isso. Não é bom como deveria ser. A gente acaba, irmão, se acostumando com alguns tipos de picuinha, fofoca, indiferença, que a gente tem com alguns irmãos que vão passando os meses, anos e se perpetuam na vida, e aí a gente se acostuma a fazer cara feia para um e receber a cara feia do outro, ter rixa com um, não cumprimentar direito o outro, e viver nesse ambiente que deveria ser o mais santo que existe, mas que acaba ficando inundado de vaidade e egoísmo por culpa nossa. E isso começa a prejudicar o trabalho da igreja, a frequência, a comunhão, o amor, a misericórdia e a graça de Deus, o testemunho que a igreja dá a esse mundo. Coisas que parecem pequenas, irmãos, mas que são tão terríveis e nocivas quanto coisas grandes, porque pouco a pouco vão minando a unidade do povo de Deus. Aí quando a gente menos percebe, numa igreja você tem 3 ou 4 igrejas diferentes, com grupos que querem fazer o que querem, com interesses particulares, cheios de senso de justiça, apresentando suas razões e está tudo quebrado, muito diferente do que o Senhor quer. Não tem nenhum problema em nós termos mais afinidade com alguns irmãos, isso é normal para sair para comer pizza, tomar café, conversar. A gente acaba se envolvendo com alguns irmãos e se torna realmente irmão e ama e fala os nossos problemas e chora, ora com a pessoa, visita a casa. O problema é quando é só isso que acontece e com os outros irmãos não há comunhão, intimidade, amor, misericórdia e a união é quebrada. E refresca a sua memória, irmão. Você já se decepcionou com alguém na igreja? Você já teve algum problema com alguém, já discutiu com alguém? Marcou uma coisa e a pessoa não foi? E isso foi suficiente para você ficar bravo. Você já deu preferência para fazer um serviço com um irmão da igreja, para não fazer com uma pessoa de fora, e aí o serviço não foi do jeito que você queria, e você passou a vida condenando esse irmão, porque você falou, não faço mais nada com crente, coisa que a gente costuma escutar por aí. Quando esse tipo de coisa acontece, fica mais difícil preservar a unidade. Então, como é que a gente faz isso? Bom, nessa situação, em qualquer situação, Paulo nos ensina que essa preservação da unidade, no vínculo da paz, é proporcionada a partir de 4 virtudes, que ele fala aqui no texto: humildade, mansidão, longanimidade e tolerância. Isso é o que está no versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando, tolerando uns aos outros em amor. Perceba, irmãos, que todas essas virtudes estão ligadas, de alguma maneira, àquilo que Paulo fala em Gálatas, que é o domínio próprio, o fruto do Espírito. Isso porque uma coisa que fica muito clara na Bíblia é que, à medida que o crente começa a sofrer influência do Espírito Santo, a se tornar mais santo, mais crente, amar mais a Deus, ele deixa de lado a ira, a impulsividade,
a explosão, o falar o que vem na cabeça e consegue controlar o coração, a boca e o comportamento dele. Esse é o padrão bíblico de alguém que vai se tornando maduro espiritualmente. E à medida que a gente compreende o tamanho da graça que nós recebemos do Senhor, a gente percebe que o mundo não entende isso e quer ser diferente dele, quer ser diferente desse mundo que precisa tanto da graça de Deus. E é por isso que Paulo começa falando sobre a humildade, que está totalmente ligada às bênçãos recebidas pelo crente. Ele não falou que nós nos assentamos nas regiões celestes em Cristo, e nós não merecemos isso. Nenhum de nós merece essa graça e tudo que Deus nos deu, esse dom dado por Deus. Por isso que nós nos tornamos humildes, porque nós recebemos algo que nós não merecíamos. É tudo pela graça, não pelo nosso mérito, e isso só pode redundar em humildade. E essa humildade conduz à mansidão. O comentarista bíblico aqui diz que o indivíduo manso é lento para insistir nos seus direitos. Ele reconhece que aos olhos de Deus não tem direitos que sejam inerentes. Todos os seus direitos lhe foram assegurados pela graça. E quantas vezes nós somos muito rápidos em exigir o nosso direito com os irmãos, achar que a gente está certo o tempo todo. E o que a Bíblia diz, irmãos, é que a humildade e a mansidão caminham no começo da vida cristã. E não exigir o seu direito tão depressa é uma característica de alguém maduro na fé. Não ficar arrumando confusão à toa, não ficar arrumando briga à toa, né? Ser caça-briga, que a gente já tem tanta coisa para resolver e vai ficar arrumando confusão à toa. Às vezes, a atitude mais cristã que a gente tem é sofrer o dano no lugar de praticar o dano. É receber o que a gente não quer, em vez de impetrar o que a gente quer no outro e fazer ele engolir a seco aquilo. E essa mansidão humilde faz com que nós sejamos longânimos. E nós temos exemplos incríveis, irmãos, desse comportamento e padrão na Escritura. Vocês se lembram, por exemplo, de Abrão e Ló? Abrão deixa que Ló escolha o lugar para onde ele quer ir. Ló escolhe o lugar, Abrão é longânimo, e no fim das contas, quem fica com o melhor lugar é Abraão. Ló arruma uma confusão gigantesca por ser o primeiro a escolher. Por isso, o nosso comportamento de nem sempre ser o primeiro a falar, nem sempre ser o primeiro a dar opinião no meio da igreja, nem sempre ser o primeiro a arrumar a confusão, a levantar a bola para arrumar a briga, faz com que a gente não participe de certas coisas que não tem necessidade, não se desgaste e preserve a unidade. Existe espaço para isso, irmãos, mas nem sempre nós devemos ser os primeiros. A longanimidade é uma virtude muito incentivada na Escritura. Além disso, Paulo menciona uma quarta virtude. Ele diz que é a tolerância, suportando uns aos outros em amor. Hoje, a gente pode se dar um pouco o luxo, irmãos, de não viver nessa dinâmica de humildade, mansidão e longanimidade e tolerância, porque a nossa vida permite um pouco isso. Não estou falando que é certo, estou falando que a gente consegue ser crente, fazer isso e continuar sendo crente. Só que pensa no Novo Testamento, na igreja que está vivendo aqui. Uma igreja que tinha que tolerar absolutamente tudo, perseguição, crente que se convertia e tinha que lidar com a família que não queria mais ficar com ele. Se a vida deles não fosse repleta de mansidão, humildade, longanimidade, tolerância, era impossível ser crente. O problema é que por causa do conforto que a gente vive, a gente acaba deixando isso um pouco de lado, sendo que é uma ordem clara. Nós precisamos suportar uns aos outros em amor. E o que Paulo incentiva aqui é justamente nesse sentido. Você se tornou crente, você precisa ter isso como uma coisa mais importante, tolerando por amor aos irmãos e a Deus, coisas que você não gosta. Talvez você nunca tenha passado um drama grande por causa da sua fé cristã. Bom, graças a Deus, né, nem todos são chamados para grandes dramas. Deus tem circunstâncias diferentes para cada um. Mas eu conheço uma irmã, por exemplo, que
se converteu, já mais velha, e o marido não era cristão, e ela se converteu já casada, e teve de lidar por muito tempo com um problema, irmãos, que ela não era casada de verdade, no civil, né? Ela só era juntada com o marido. E, bom, por causa disso, a igreja, os pastores na época entendiam que ela não podia participar da comunhão, da ceia e tudo, porque não era casada, né? De verdade. E essa irmã sofreu um bom tempo, chorou bastante tempo, orou muito, mas deu o testemunho dela para o marido e tolerou bastante coisa, foi bem mansa. Eu acho que a mulher mais mansa da terra, acho que talvez até mais que Moisés. E, num lapso de graça, o marido virou para ela um dia e falou: por que a gente não casa? A gente está mais de 20 anos juntos, vamos casar? E, graças a Deus, irmãos, eu pude estar presente nesse casamento e testemunhar o agir de Deus nisso e ser padrinho do casamento dos meus pais, que foi o que aconteceu. Porque minha mãe foi tolerante em amor e suportou pelo Senhor o chamado cristão. Essa situação ensinou uma lição para mim, irmãos, que se aplica à lição ensinada pelo apóstolo Paulo aqui. É a lição da Bela e a Fera. A lição é de que algumas pessoas precisam ser amadas antes de se tornarem amáveis. Paulo mostra que suportar o irmão em amor, muitas vezes, faz com que nessa dinâmica ele se torne mais crente e compreenda que a unidade é mais importante do que a razão. E nessa dinâmica do amor, a igreja se fortalece, se torna mais unida, porque a gente primeiro dá amor e depois as pessoas se tornam amáveis. Tem que partir de nós. Agora, esse tipo de problema não é novo. Na verdade, os problemas que a gente enfrenta são muito parecidos com os problemas da igreja do primeiro século. E os problemas que Paulo enfrenta em Efésios são parecidos com os problemas de Coríntios e de Romanos. Em 1 Coríntios 1:10, por exemplo, do 10 ao 13, Paulo está confrontando o problema de divisão que tinha na igreja de Corinto. Porque algumas pessoas passaram a seguir Apolo, outras Pedro, outras Paulo, e a igreja começou a ter grupos diferentes, igrejas diferentes dentro da mesma igreja. E nesse texto, Paulo também exorta os irmãos. Ele diz: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês, ou será que foram batizados em nome de Paulo? O que nós temos aqui é um argumento que tem a mesma essência desse apresentado em Efésios. Cristo foi crucificado por vocês. Vocês foram batizados no nome de Jesus, não no nome de Paulo, de Pedro ou de Apolo. Por isso é um só Senhor, uma só fé, uma só profissão, um só batismo. Vocês têm o mesmo Deus e Pai, o mesmo e único Senhor que morreu por todos. E é justamente se baseando nesse argumento que Paulo introduz, então, o segundo ponto do sermão, o segundo ponto dessa divisão bíblica. A fé de vocês é uma, então vocês precisam ser um. E o ponto é, irmãos, a partir do verso 4 a 6, que a nossa fé nos faz compreender essa unidade. Se primeiro a nossa vocação nos faz preservar a unidade, a gente então compreende essa unidade porque nós temos a mesma fé. Dos versos 4 a 6, a palavra diz: há somente um corpo e um só espírito, como também há só uma esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós temos a explicação do que é o fundamento dessa unidade que Paulo está falando. Preservem, lutem pela unidade na igreja. Nós temos uma descrição dessa unidade. E para retratar o que é isso, Paulo se utiliza de tríades. São
3 coisas que ele usa para fazer referência a como manter essa unidade. E a primeira dessas tríades está no verso 4, é um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Aqui, o que Paulo faz é defender que a unidade já foi conquistada por Cristo. Foi o próprio Deus, irmãos, que fez a igreja ser um só corpo, ter um só chamado. O mesmo Deus, foi o Deus Trino que fez isso. O Pai criou a única família da fé. Cristo, a única fé. O Espírito, o único corpo. Por isso, o que o Deus Trino quer é unidade, não divisão. Por isso, quando a gente não luta para preservar a harmonia e a unidade na igreja, a gente está indo contra a vontade de Deus, não contra a vontade da liderança, dos pastores, das sociedades internas ou dos irmãos. O que nós temos aqui é um só corpo. A igreja, formada por gentios e judeus, por homens e mulheres, por jovens e velhos, por crianças, por livres e escravos, a igreja que tem pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Pessoas de todo o mundo, porque nós somos muitos, mas somos um único corpo. E isso é uma coisa, irmãos, que nós não podemos dizer sobre nenhuma instituição humana. A gente vê os noticiários e ouve expressões do tipo, a harmonia entre os poderes está com problemas. Ou coisas do tipo, o time não está entrosado, não tem harmonia, unidade no time. Né? No meu está faltando bastante, inclusive. E a gente vê esse tipo de coisa, só que isso não pode ser dito sobre instituições humanas, porque o que nós temos no mundo são contratos. A pessoa assina um contrato e quando uma das partes não se agrada mais, rasga, rompe com o contrato e vai para outro lugar, vai para outra empresa, vai para outro país, vai para outro time. Mas Deus não trabalha com contrato. O que Deus faz é aliança. Nós não saímos da igreja quando nós pertencemos a ela. O próprio Deus dá conta de não permitir que nós saiamos. Ele nos preserva, porque Ele fez aliança com o seu povo. A gente pode sair para outra igreja em outro endereço, mas continua pertencendo ao mesmo corpo. O corpo que está aqui em Jundiaí, que está lá em Hermelino Matarazzo, que está em todo o Brasil, em todo o mundo, porque a igreja é invisível, irmãos, o corpo de Cristo é o mesmo. É formado pelos salvos, desde Adão até o último que existir na terra, e nós fazemos parte disso, um só corpo. Isso não tem origem humana, é fruto do trabalho de união do Espírito Santo, e o que ele une ninguém separa. E perceba que o Espírito Santo é que trabalha para produzir essa unidade. É só olhar para a Bíblia, para o decorrer da revelação, da história. Quando os apóstolos ficam com medo lá depois da ascensão de Cristo, ressurreição e ascensão de Cristo, eles se reúnem no cenáculo e orando e esperando se cumprir a promessa, o Espírito Santo vem sobre eles, eles ficam cheios do Espírito Santo, judeus vindo de todas as partes e todas as nações que existiam na terra, veem esse acontecimento, falam que eles estão bêbados e Pedro tem a oportunidade de pregar para eles. E essa pregação faz com que cerca de 3.000 pessoas se juntem à igreja. Isso é em Atos 2. Um pouco mais à frente, em Atos 4, depois da pregação de Pedro na porta do templo, mais de 5.000 pessoas já se juntaram ao corpo. Ele trabalha, o Espírito Santo, para produzir unidade, fazendo o corpo crescer. Mas não só crescer, irmãos, ele também impede que pessoas que não fazem parte do corpo ou lutam contra o corpo fiquem nele. Porque um capítulo depois, em Atos 5, nós temos o episódio de Ananias e Safira, que mentem para o Espírito Santo, e vocês conhecem o final trágico deles, porque o próprio Espírito não permite que o engano fique no meio da igreja para a unidade ser quebrada. É esse Espírito que preserva a união do seu povo, colocando e tirando, porque ele cuida do povo dele e não deixa que a mentira, a falsidade se propaguem no meio do seu povo. Esse mesmo Espírito vem sobre os gentios, sobre os samaritanos, sobre todos, formando uma igreja que está em todos os lugares, mas é uma só, mesmo corpo, no mesmo Espírito. E também, continua o texto aí no verso 4,
uma só esperança para a qual fomos chamados. Nós fomos chamados, todos nós, por meio da mesma mensagem que aponta para a mesma esperança, a mesma eternidade, o mesmo Cristo, o mesmo sacrifício. Nós fomos chamados pela mesma pregação. E isso, irmãos, aí se você olhar na NAA, não tem a palavra vocação, mas na ARA traz aí, foste chamados numa só esperança da vossa vocação. E essa palavra está lá no texto em grego. A vocação trouxe esperança para a igreja, para os efésios e para nós. Uma esperança que é solidamente embasada na promessa de Deus. A promessa de que Deus não fracassa, Deus não erra. A promessa, irmãos, como diz os textos lá de Colossenses e o próprio texto de Efésios, de esperar a herança entre os santos na luz, como recompensa graciosa de Deus por uma vida consagrada a Ele. O que nós fazemos aqui não é em vão. E essa esperança que nós temos em comum nos move. Quantas vezes você já viu um irmão que está passando de tudo de ruim na vida, mas permanece crente, porque ele tem a mesma esperança que você? E juntos nessa mesma esperança, vocês caminham para o mesmo lugar, cada um com a sua dificuldade, mas permanecendo, servindo ao mesmo Senhor, porque o Espírito faz isso. Essa esperança que nos motiva e nos mantém vivos, movidos pelo Espírito que nos chamou e nos sustenta, e sempre vai sustentar a igreja dele, a sua igreja fiel, a igreja invisível, um só corpo. Um corpo, irmãos, que como Paulo usa a figura lá, por exemplo, em Coríntios, tem vários membros. E se esses membros quisessem agir voluntariamente, sem harmonia, seria um desastre. Mas é o mesmo Espírito que faz com que o corpo ande e age em harmonia. É isso que acontece com a igreja, com cada membro desse corpo. Inclusive, o próprio Paulo, lá em Coríntios, usa essa metáfora do corpo e fala porque por um mesmo Espírito fomos batizados em um corpo, quer judeus ou gregos, escravos ou livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Nós somos um. E essa é a primeira tríade apresentada por Paulo. Um só, somente um corpo, um só Espírito e uma só esperança. Mas ele apresenta uma segunda tríade que está no verso 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o nosso Senhor. O interessante é que Paulo começa o verso 1 dizendo, eu, prisioneiro no Senhor. E agora ele retoma falando de Cristo como o Senhor. Vocês percebem isso? Paulo sempre deixa muito claro nas cartas dele que não existe diferença entre classe social diante de Deus, porque todos são servos, escravos de Cristo, todos são servos do mesmo Senhor. Rico ou pobre, apóstolo ou pessoa que não prega e não ensina na igreja, membro da igreja, todos são um em Cristo. E ele retoma isso, e o argumento de Paulo é, por alto preço nós fomos comprados. É o que ele fala também em Coríntios. Se nós fomos comprados por um preço, nós pertencemos a quem nos comprou. Por isso não importa o tanto de dinheiro ou recurso que você tem, importa o Senhor que te comprou. E é o mesmo Senhor que comprou que não tem nada, que tem uma vida totalmente diferente de você. É o mesmo Senhor. Todos nós servimos Ele. Aliás, não só na terra, mas também no céu. Porque mesmo os seres celestiais confiam e servem o mesmo Senhor. Porque Cristo tem autoridade nos céus e na terra. Toda autoridade lhe foi dada. Além disso, há uma só fé. Quem tem Cristo como Senhor, irmãos, precisa necessariamente crer na Bíblia e abraçar o que ela diz. O que a Escritura diz. A unidade que Paulo nos chama é por causa da palavra, da Escritura, que nos permite crer na verdade, na única verdade que existe, na verdade que explica as outras, a revelação de Deus, a fé que, como diz o Judas, foi dada de uma vez por todas aos santos. A fé entregue de uma vez por todas aos santos. Tanto que logo depois dessa fé, nessa segunda tríade do verso 5, nós temos o batismo, que é uma marca da aliança
por meio da qual nós cremos na mesma fé de Abraão, de Davi, de Moisés, de Isaac, de Jacó. A fé dos pais que batizaram os filhos, que foram batizados na fé dos pais e se comprometeram a ensinar a palavra, para que eles cresçam e recebam essa mesma fé que os avós receberam, que os patriarcas receberam, que todo o povo de Deus sempre recebeu e vai continuar recebendo. Uma só fé, um só batismo, a mesma confissão, a mesma doutrina, a mesma palavra, porque vem do mesmo Deus. Essa fé que, conforme os irmãos se comprometeram hoje, de ensinar um filho que for pequenininho, cair, machucar o joelho e falar: filho, está doendo, mas podia ser pior, Deus cuidou de você. Sabia que Deus cuida da gente, filho? Que Deus é que sustenta e protege a gente? A fé de o filho crescer mais um pouquinho, entrar para a escola, começar a gostar da menina não crente e falar: filho, calma. Existem muitas meninas que pertencem à mesma aliança que você, meninas de Deus, e um dia você vai poder gostar de alguma, porque família é aliança, filho, não é o que o mundo diz. A gente não pode se basear no que o mundo diz e correr o risco de quebrar a aliança com o Senhor. É essa fé ensinada para sempre no meio do povo de Deus. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Agora, diante disso, irmãos, você consegue perceber que grande parte dos irmãos da igreja passam pelos mesmos problemas por crer nas mesmas coisas que nós? E às vezes nós somos muito egoístas e não nos damos conta, e pensa que só a gente é bom, e que só a gente está fazendo a coisa certa e que ninguém mais está. Você nunca passou por isso? Fala a verdade. Você nunca saiu do culto e começou a reparar uns pequenos detalhes e conversar ali? Isso não foi tão bom, a mensagem, ou reparar, e aqueles pequenos comentários que quando você vai chegando na sua casa, já se tornam a crítica geral de tudo, né? A gente faz isso, infelizmente, por causa do pecado que habita em nós, e porque a gente não observa como deveria a palavra, a gente acaba caindo nesse erro. E a gente começa pequeno, de repente cresce nas críticas, opiniões ácidas, problemas com os irmãos. Isso quando muitas vezes as crises e os problemas dos irmãos são muito parecidas com as nossas e nós poderíamos ajudá-los, aconselhá-los e caminhar junto com eles. Só que não é o que a gente costuma fazer. Agora, por quê? Olha só, os nossos irmãos, cada um de nós foi selado pelo mesmo Espírito, tem o mesmo Senhor. Por que a gente tem tanta diferença? Bom, pode ser que alguém argumente que seja porque não tem tanta intimidade assim. Eu não conheço tanto, nunca falei direito, não vou com a cara do irmão. E é aí que Paulo dá o argumento final e matador para tudo isso. E o argumento é simples: um só Deus e Pai, a partir do verso 6, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós temos o mesmo Pai. Não é só um contrato, não é só o mesmo lugar, não é só o mesmo endereço, é o mesmo Pai. Nós crentes temos um só Pai. E isso é íntimo o suficiente para a gente lutar por unidade com os nossos irmãos, porque é um desejo do nosso Pai, não é de alguém distante, é o que Deus, o nosso Pai, manda. Você pode, irmão, olhar para o lado e achar que seu irmão não é tão parecido com você. Realmente, talvez vocês não cresceram na mesma casa, não brincaram das mesmas coisas, não passaram os mesmos problemas, talvez você conheça ele há pouco tempo, mas saibam que vocês têm o mesmo Pai, que mandou seu filho para morrer pelos dois, e o desejo e a ordem dele é que vocês caminhem juntos, em harmonia, no vínculo da paz. E esse Pai, que é Deus, está sobre todos, porque Ele domina sobre todos. Ele também é por todos, porque Ele nos abençoa. O mesmo Deus abençoa a todos nós. A mesma provisão, o mesmo cuidado, o mesmo mediador, e Ele está em todos nós. Todos nós que somos crentes temos o mesmo Deus habitando em nós. O Senhor habita em nós. Foi o que Cristo disse ao Pai, que viria e faria neles, em nós, morada. A nós que somos discípulos dele. Você consegue perceber o peso disso? Nós fomos adotados pelo mesmo Pai que habita em nós, estamos unidos ao mesmo Cristo e somos consolados pelo mesmo Espírito.
e esperamos a mesma eternidade. Irmãos, essa adoção que o nosso Pai fez é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu me lembro nas aulas de exegese do Novo Testamento, com o reverendo João Paulo, que ele contou uma história que marcou a nossa turma. Ele estava falando sobre adoção, a doutrina da adoção. O Pai nos adotou por meio do Filho, nós somos co-herdeiros, né, em Cristo. E ele disse para a gente, vocês sabem que eu sou adotado, né? E aí ele começou a contar assim, eu amo os meus pais fizeram tudo por mim, eu morro por eles, mas tem uma coisa que eles não conseguem fazer por mim, eu não pareço com eles. E realmente não parece, porque ele é adotado. A adoção é linda, irmãos, é uma coisa maravilhosa, é a coisa mais cristã que um crente pode fazer. Eu falo isso para muita coisa, né? É uma das coisas mais cristãs que o crente pode fazer. Mas a biologia não muda. Porque, biologicamente, você nasceu de uma família, você se parece fisicamente com aquela família. E a gente se olhou e ele falou, mas com Deus não é assim. Porque a Bíblia fala em 1 João 3,9, que todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a divina semente. Nós, quando somos adotados por Deus, começamos a nos parecer com Ele, a parecer com Cristo, porque nós temos a divina semente, o DNA em nós. A divina semente do Senhor em nós, e nós ficamos mais parecidos com Cristo. E é isso que nós temos em comum, a divina semente. O nosso Pai colocou isso em nós, em maior ou menor grau. Seja mais maduro na fé, ou seja ainda meio imaturo, seja o crente que sabe tudo de cor, ou seja o crente de Salmos, que só sabe o 23 e o 1, nós somos filhos do mesmo Pai, que trabalha em nós, por nós, sobre nós. Isso deveria aproximar a gente e nos fazer buscar a unidade. Essa unidade proposta pelo apóstolo, irmão, só é possível porque é o Pai que nos pede para lutar por ela. E Ele garante que é possível, porque Ele nos dá os recursos para que a gente obedeça a Ele. Nós devemos lutar por isso e Deus nos garante que a igreja permanece una, sem separação e sem divisão, por causa dessa fé, pelo mesmo Espírito. E por isso a gente tem o dever de buscar isso. Isso não é algo fácil de se cumprir, irmãos. O amar primeiro para depois você ver a pessoa se tornar amável, dá trabalho. Mas lembre-se de que alguém fez isso por você. Cristo teve esse trabalho com você. Primeiro Ele te amou e depois você o amou. Ele nos amou primeiro. Essa é a notícia, a verdade que tem que incentivar a gente a buscar essa unidade. Quando nós estávamos separados, Ele nos uniu a Ele. E nessa união bendita, santa, sagrada, mística, Ele trabalha para que essa unidade seja mantida e a gente não saia por aí sozinho, sem Pai, sem proteção, sem Senhor. Ele nos preserva. Ele impede que a gente saia por aí achando que a gente consegue fazer as coisas com a nossa própria força e com a nossa própria mão. Ele não nos deixa, irmãos, e não desiste dessa união. Nós estamos unidos a Ele. Por isso, nós somos chamados a buscar essa união. A nossa mesma vocação nos faz preservar a unidade. E a nossa mesma fé nos faz compreender essa unidade. E essa unidade, irmãos, é maravilhosa. E é isso que a gente precisa buscar.